Ensinamentos de um Iniciado. Capítulo 6. A morte da alma. De tempos em tempos, aparentemente, seguindo uma lei de periodicidade, as mesmas dificuldades surgem inesperadamente na mente dos estudantes, de diferentes partes do mundo ao mesmo tempo. Chegam cartas pedindo informações sobre determinado assunto e posteriormente sobre outro. Depois de anos, os mesmos temas ressurgem. Enquanto a resposta é dirigida aos que perguntam, é provável que outros estejam interessados no mesmo assunto e simultaneamente. Esse é o motivo dessa lição sobre a morte da alma. Esse tema preocupa a mente de muitos, talvez porque a morte do corpo seja tão comum e frequente. Há alguns anos, publicamos uma lição sobre o pecado imperdoável e almas perdidas. Os sacramentos eram o tema abordado na ocasião. Afirmamos que todos os sacramentos têm relação com a transmissão dos átomos sementes, que formam o núcleo dos nossos vários corpos. O germe do nosso corpo terrestre deve ser corretamente colocado em solo fértil para formar um veículo denso apropriado, e por essa razão, como está escrito no Gênesis 1:27, Elohim criou o homem varão e fêmea. As palavras hebraicas são Sakr-Vra-Nkabah. Estes são os nomes dos órgãos sexuais. Em tradução literal, Sakr significa o portador do germe. O casamento é, portanto, um sacramento, pois abre o caminho para a transmissão do átomo semente físico do pai para a mãe e preserva a raça da irreversível extinção. O batismo como sacramento significa a pulsão germinal da alma em direção a uma vida superior. É o plantio de uma semente espiritual. A comunhão é o sacramento no qual partilhamos o pão feito da casta semente da planta, da qual o cálice simboliza e aponta para uma época futura, onde a semente será fecundada sem paixão. Uma época onde o matrimônio será desnecessário para transmitir a semente do pai para a mãe. Assim conquistaremos a morte através do alimento absorvido diretamente da vida cósmica. Finalmente, a extrema-unção é o sacramento que caracteriza o rompimento do cordão prateado e a extração do germe sagrado, até que seja novamente plantado em outra Nakabah, ou mãe. Como a semente e o óvulo são a raiz e a base de um desenvolvimento racial, é fácil perceber que nenhum pecado pode ser tão sério quanto o que abusa da função criadora. Esse sacrilégio impede o crescimento das futuras gerações. É uma transgressão contra o Espírito Santo, Jeová, o guardião da criadora força lunar. Seus anjos anunciam nascimentos, como no caso de Isaac, João Batista e Jesus. Para recompensar a Abraão, seu mais fiel seguidor, prometeu-lhe que sua descendência seria tão numerosa como as areias da praia. Ele também puniu terrivelmente os sodomitas, por cometerem sacrilégio usando incorretamente a função criadora, e também o pecado de Onã, cuja tônica é o desperdício dessa função. A Bíblia relata que a humanidade estava proibida de comer da árvore do conhecimento sob pena de morte, mas em vez de esperar pacientemente pelas condições interplanetárias propícias, Adão conheceu Eva e, desde então, ela deu à luz a seus filhos com dores, sofrimentos e sujeitou-os à morte prematura. Portanto, o abuso dessa sagrada função para a gratificação da natureza passional e particularmente por perversão, é reconhecido pelos esotéricos como o pecado imperdoável. Sobre esse tema alude São Tiago quando diz: há um pecado mortal, não digo que deveis rezar para isso. Investigações ocultas provaram nesse caso, assim como em todas as outras formas de conhecimento, que Deus e a natureza são muito mais clementes e misericordiosos para com o ser humano do que este para com seus iguais.
Embora a punição justa aplicada aos que viveram uma vida de pecados e vícios tenha sido realmente severa em todos os casos, nada é tão sério como a morte da alma. Tanto quanto é o do nosso conhecimento, apenas o mago negro abusa conscientemente da força criadora para propósitos malévolos e enfrenta algo tão terrível como a morte de sua gema preciosa. Realmente não haveria necessidade de abordar o assunto, a não ser porque projeta luz sobre outros temas valiosos para o estudante. Para bem entender isso, devemos relembrar as precisas definições dos termos espírito, alma e corpo, explanadas no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Podemos recapitular um trecho. No princípio da manifestação do espírito virginal, cada centelha divina envolveu-se em um tríplice véu de espírito-matéria e tornou-se ego. O tríplice espírito moldou e projetou uma sombra tríplice sobre os reinos constituídos de matéria. Assim, o corpo denso desenvolveu-se como uma contraparte do espírito divino, o corpo vital como uma réplica do espírito de vida, o corpo de desejos como a imagem do espírito humano. De relevante importância foi a construção da mente. Ela é o elo de ligação entre o tríplice espírito e seu tríplice corpo refletido. A mente possibilitou o princípio da consciência individual. A aquisição da mente também determina a linha divisória onde termina a involução do espírito na matéria e tem início o processo evolutivo pelo qual o espírito gradualmente retira-se dos veículos constituídos de matéria. A involução envolve a cristalização do espírito em corpos de densidade crescente. A evolução depende da dissolução desses corpos. Mas durante a evolução devemos extrair de cada um dos 3 corpos sua quinta essência, sua alma. Portanto, do tríplice corpo extraímos a tríplice alma. Paralelamente, ocorre o processo alquímico de amalgamação da substância anímica com o espírito. No começo da evolução, a humanidade era constituída apenas de espírito e corpo. Era ingênua e inexperiente, portanto ainda não tinha alma. A Terra era a grande escola da experiência e manancial de oportunidades para construirmos nossa alma. A cada encarnação vivida em nossa esfera planetária, podemos desenvolver e ampliar qualidades anímicas, conforme o aproveitamento das oportunidades que se apresentam. De acordo com as escolhas, alguns avançam enquanto outros se atrasam. Disto resultam as diferentes gradações entre um selvagem e um santo. Mas vejamos no que consiste a perda da alma até sua total extinção ou morte. Vamos deixar bem claro que o verdadeiro espírito é eterno, nunca pode morrer. O espírito é uma centelha divina, uma fagulha do próprio Deus e, portanto, sem princípio nem fim. Então, como falar na morte da alma e qual o verdadeiro sentido dessa expressão? Este é um assunto sobre o qual o autor não gosta de repisar, mas como lança uma importante luz para o avanço espiritual, recordaremos alguns fatos. Vimos que o tríplice espírito projetou um tríplice corpo. Das experiências no tríplice corpo, devemos extrair a tríplice alma para amalgamá-la com o tríplice espírito. Esse é o objetivo da evolução. Agora, muita atenção. Chegamos ao ponto crucial de toda a lição. Uma informação importante e valiosa ajudará os estudantes a entender mais profundamente tudo o que já foi dito até aqui. Muito se fala na literatura ocultista sobre o caminho. Embora o iniciado já tenha recebido informações abundantes sobre o seu significado, o seguinte esclarecimento nunca foi dado antes ao estudante esotérico. São Paulo afirma que estar mentalizado na carne é a morte, mas estar espiritualmente mentalizado é vida e paz. Esta é a verdade exata, pois a mente é o elo entre o espírito e o corpo.
é o caminho ou ponte, o único meio de transmissão da alma para o espírito. A razão de viver de muitos se alinha com a frase proverbial: vamos comer, beber e gastar o tempo em diversões, já que amanhã morreremos mesmo? Enquanto o ser humano estiver mentalizando a matéria e dirigindo sua atenção para os sucessos mundanos, todas as suas atividades estarão centralizadas na parte inferior do seu ser, a personalidade. Viverá e morrerá como os animais, inconsciente das reservas magnéticas do espírito. Entretanto, há um momento decisivo no qual os anseios do espírito são sentidos. A personalidade vê a luz. Entusiasmada, compromete-se a atingir seu eu superior por meio da ponte da mente. Como a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, o corpo deve ser crucificado, assim a alma pode ser libertada para unir-se ao seu Pai no céu, o tríplice espírito, o eu superior. O superior deve estimular a elevação do inferior, esse é o processo natural. Mas, infelizmente, há exemplos na direção oposta. A personalidade se recusa a sacrificar-se pelo espírito. Nesse caso, a personalidade inferior mostra-se muito forte e dominadora, impregnada de materialismo. A mente se mostra intensamente enredada com os veículos inferiores. Como resultado, a ponte da mente finalmente se quebra. A personalidade sem alma pode continuar a viver por muitos anos depois que esta separação se efetivou. Pode executar os mais violentos atos de crueldade e astúcia até sucumbir. A magia negra, envolvendo o uso pervertido da semente obtida de outros, é geralmente utilizada por essas personalidades desalmadas com o propósito de satisfazer seus desejos demoníacos. Frequentemente, eles obtêm poderes sobre uma nação ou uma sociedade. Logo depois se comprazem em arruiná-las. Enquanto isso, o espírito permanece desnudo. Não tem átomos semente com os quais possa construir corpos adicionais. Então, automaticamente gravita para o planeta Saturno e depois para o caos, onde deve permanecer até a aurora de um novo dia de criação. À primeira vista, pode parecer injusto que o espírito seja assim condenado a sofrer, embora não tenha cometido qualquer perversidade. Mas, por outro lado, compreendemos que, sendo a personalidade uma criação do eu superior, a responsabilidade existe e não pode ser evitada. Felizmente, porém, esses casos são cada vez mais raros à medida que avançamos no caminho da evolução. Mesmo assim, é necessário que todos se direcionem seriamente para o verdadeiro caminho, para a luz que conduz ao nosso ideal espiritual, a união com o eu superior. Que essa luz resplandeça cada vez mais.